Vamos começar a nossa aula com uma palavrinha de oração. Senhor amado, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos com pesquisa e com estudo da Tua Palavra, que o Senhor utilize esse tempo para nos aprimorar, aperfeiçoar, fortalecer a nossa fé, renovar a nossa esperança e fazer de nossas vidas cada vez mais úteis para os Teus propósitos. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, essa é a nossa quinta aula, né? Já passamos da metade do curso, então. A gente concluiu o tópico sobre a credibilidade da Bíblia, concluímos o tópico sobre as dificuldades de compreensão, concluímos o tópico a respeito das aparentes contradições. Na semana passada vimos a questão da ira, se é proibida, se é permitida, se Deus pode ou não pode tudo. Como Jesus pode ter afirmado que há salvação por obras, enquanto outros textos afirmam que é somente por fé. Nós vimos que o Senhor Jesus não afirmou isso, né? Justificação pela fé e pelas obras, salvação, perder ou não perder. Então a gente continua hoje com essas aparentes contradições, que eu demonstrei para vocês que aquelas contradições vistas são só aparentes, né? O ensino bíblico em todas elas é muito consistente, é muito coerente, muito coeso. E hoje a gente continua, então, com as aparentes contradições e, se der tempo, a gente entra nas aparentes... a gente começou com as aparentes discrepâncias e hoje a gente continua com as aparentes discrepâncias, né? Então, vamos lá. Essa que eu tenho brincado com vocês aí, né? Sobre a quantidade dos soldados no censo de Davi. Nós vimos a aparente contradição se foi Deus ou Satanás que incitou a realização do censo, e o resultado do censo tem uma aparente contradição aqui, porque o texto de 2 Samuel fala o seguinte: deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Então, 800.000 e 500.000. Aí a gente vai para o texto paralelo de Crônicas, que também narra o resultado do recenseamento. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000. Em Judá eram 470.000. Então, há aparente contradição na quantidade de soldados. É essa: Israel tinha 800.000, Judá 500.000, conforme 2 Samuel, e conforme 1 Crônicas, Israel tinha 1.100.000, Judá tinha 470.000. Alguém averigou? Joel? Qual foi a conclusão que você chegou? Ok, não altera a mensagem porque o censo foi feito e o resultado foi apresentado. E qual que é a explicação para os diferentes números? Como é que é? A forma como os resultados foram considerados, né? Não foi um censo segundo a especificação da lei, mas o resultado tem diferença de apresentação por conta de critérios diferentes, né? Então vamos ver qual que é a explicação. Então, a causa do problema: ignorar o fato que os diferentes relatórios podem expressar números com critérios diferentes e ignorar outras passagens bíblicas que lançam luz aos diferentes números registrados em cada passagem. Então, olha só. O exército tinha 288.000 soldados, conforme 1 Crônicas 27. Olha só. São esses os filhos de Israel, segundo o seu número, chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas, com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno de 24
mil, ou seja, 12 turnos de 24 mil soldados. Quantos soldados? 288 mil soldados. Soldados, profissionais da guerra. Então, olha só, há uma diferença entre soldados e homens capazes de lutar. É igual aqui, né? Quem que é reservista aqui? Eu também sou reservista, né? Eu já fui capaz de lutar. Com a minha idade, acho que eu não sou mais, né? Mas enfim. Então, o Brasil tem uma quantidade de soldados na ativa e tem uma quantidade de pessoas na reserva. Ali, a situação é a mesma. Israel, as 10 tribos do norte, possuía um exército com 288 mil soldados e também possuía mais 800 mil homens capazes de lutar, segundo apurou o censo. Então, o total aproximado era 1.088.000. Então, você repara que os números da Bíblia eles sempre são estimados, né? 1.100.000, só na apresentação desse número a gente já pressupõe um arredondamento. O número exato seria 1.102.984. 1.100.000 já é arredondado. 500.000 já é arredondado, né? Então, só considerando o texto adicional de Crônicas, a gente já tem condição de somar 288.000 aos 800.000 homens capazes de lutar, segundo apurou o censo. Então, segundo Samuel 24:9, deve ter registrado o número de homens que poderia ser adicionado ao exército. E o texto de 1 Crônicas 21 já considerou o número total e arredondou de 1.088.000 para 1.100.000. Então, note que tanto 1.088.000 quanto 1.100.000 são números arredondados da ordem de grandeza de 1.100.000 homens. E para a diferença de Judá, entre 470 e 500.000, já estão na mesma ordem de grandeza, né? Aproximadamente já estão na mesma ordem de grandeza. Mas o texto de 1 Crônicas 21 apresenta que o resultado que foi obtido por Joabe foi um resultado parcial, porque ele não contou Levi e Benjamim. No verso 26 do capítulo 21, porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre estes, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tá? Então o texto de 2 Samuel 24:9 apresentaria uma estimativa total, incluindo Levi e Benjamim, e o texto de Crônicas somente 470.000. Tá bom? Então, critérios diferentes utilizados em cada uma das obras, né? Então, a aparente contradição, a gente resolve assim. Ok, caminhando então para os evangelhos. E aqui eu vou ver só 3 discrepâncias entre os evangelhos, há muito mais, né? Mas a gente vai ver só 3 exemplificativas. Então, começando aqui pelas 2 genealogias diferentes do Senhor Jesus Cristo, que estão registradas ali em Mateus 1:17 e Lucas 3:23. Então, olha só. Mateus, ele diz que ele vai de 14 em 14 gerações, totalizando 42 gerações de Jesus até Abraão. Então, lembrando que os destinatários de Mateus eram originalmente judeus, Mateus escreveu para os judeus, né? E ele está demonstrando a genealogia do Senhor Jesus, passando pelos grandes nomes da nação, de Davi até Abraão, mostrando que o Messias descende do grande rei e do grande patriarca da nação. Lucas vai de Adão até Jesus. Lucas lista 77 gerações. Lembra que o destinatário original de Lucas era possivelmente um gentil chamado Teófilo, né? O amigo de Deus. E a ênfase de Lucas está na demonstração da humanidade do Deus homem. Então é razoável que ele fosse até Adão, para mostrar que o Senhor Jesus é descendente do próprio Adão. Eu montei um gráfico aqui para comparar, uma planilha, né, para comparar as 2 genealogias.
ver se eu projeto ela aqui. Então, olha só, a genealogia de Mateus menciona 42 gerações, 14 de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Jesus. Mas se você contar, não tem 42, mas 41 gerações. O cara chato, né? Vai contar. Mas tem que contar, né? Então ele menciona 42, mas só lista 41. Lucas lista 77 gerações. A genealogia de Mateus, ela vai por Jacó. José, pai de José, Jacó. A de Lucas vai de José, pai de José, Eli. Então, uma primeira suspeita que se tem, assim, numa leitura superficial e preliminar, que pode ser a mesma pessoa com nomes distintos. Entretanto, a genealogia que vai de Jacó deságua em Davi por Salomão. E a genealogia de Lucas, que vai por Eli, chega em Davi por outro filho, por Natã. Então são duas genealogias diferentes. Não é a mesma genealogia com homônimos ou com critérios diferentes que chegam em Davi. Uma chega via Salomão, a outra chega via o irmão de Salomão, que é Natã. Então são duas genealogias diferentes. O que mais que a gente repara aqui? No meio da genealogia de Mateus, entre Jacó e Davi, tem Zorobabel e Saletiel. E eles também aparecem de Eli até Davi, Zorobabel e Salatiel, o que é estranho, né? Porque as genealogias elas deveriam ter tomado ramos diferentes, né? Como é que os nomes aqui são comuns? Uma outra coisa de se estranhar. De Salomão, Davi até Abraão, comparando Mateus com Lucas, o que está em verde, azul e, marrom, são comuns. O que está em amarelo é diferente. Então, aqui entre Boaz e Naasson tem Salmão, aqui tem Salá, entre Aminadab e Esrom tem Arão, e aqui tem dois, Admim e Arni. Né? E Lucas cita 28 gerações de Jesus a Davi, Mateus cita 28 gerações de Jesus a Davi, Lucas cita 43, que é bem mais. E até Abraão, segundo Mateus, são 41, segundo Lucas, são 57. É bem mais. Tá? Então, esses são os problemas. Vamos considerá-los. Então, Mateus menciona 42, mas lista somente 41. A solução para isso é que o Jeconias, ele é contado duas vezes, porque ele viveu antes e depois do exílio da Babilônia. Então, aqui o tal do Jeconias, ele é contado aqui de 1 a 14, depois ele é contado de novo aqui, como se ele fosse do 15 até o 28, porque ele está em comum, ele tem uma intersecção entre a primeira lista e a segunda lista, porque a gente vê no Antigo Testamento Jeconias passando pelo período do exílio na Babilônia. Né? Então, essa está resolvida dessa maneira. Então, de fato, são 14 gerações de
de Jesus até o exílio, 14 gerações do exílio até Davi, e 14 gerações de Davi até Abraão, sendo que Jeconias está tanto nas primeiras 14 gerações, quanto na segunda 14 gerações. Tá? É assim que se resolve. A segunda dificuldade. Mateus cita 28 gerações até Davi, Lucas cita 43. Mateus cita 14 gerações de Abraão até Davi, Lucas cita 15. E há nomes diferentes entre Abraão e Davi, como eu mostrei para vocês. Então, por que isso acontece? As genealogias na Bíblia, elas em geral, elas são representativas e não exaustivas. No Antigo Testamento, avós, bisavós são referidos como pai, também até netos e bisnetos como filhos. Isso era muito comum. E um outro costume comum era que o genro era considerado um filho do sogro. Assim que ele casava com a filha do sogro, ele passava a ser da família como um filho do sogro. E o sogro como pai do seu genro. Então, tanto Mateus quanto Lucas estão listando representativamente as gerações. Por isso que é uma diferença numérica. Mateus escolheu 14, 14, 14 e Lucas escolheu 77 até chegar em Abraão. Simples assim. E há pessoas que podem aparecer nas duas listas com nomes diferentes. Aquela diferença que a gente viu de Davi até Abraão, aqueles nomes diferentes podem ser a mesma pessoa com dois nomes. Numa lista ela aparece com um nome, na outra lista ela aparece com outro nome. Isso era muito comum. Na Bíblia a gente vê vários casos, né? Jacó, Israel, Oséias, Josué, Beltesazar, Daniel, Simão, Pedro, Cefas, Levi, Mateus, Judas, Tadeu, Natanael, Bartolomeu, Tomé, Dídimo, José, Barnabé. Então as pessoas eventualmente são referenciadas por um nome ou por outro. Então na genealogia acontece a mesma coisa. E há outras dificuldades, diferentes linhagens de Davi até Jesus. Essa é a maior dificuldade. Então, Mateus, como a gente viu, vai via Salomão, e Lucas, como a gente viu, vai via Natã, ambos filhos de Davi, que citam diferentes pais para José. Um cita Jacó, o outro cita Eli. Não é a mesma pessoa com nomes diferentes, porque um deságua via Salomão, o outro deságua via Natã, são pessoas diferentes. Eli e Jacó, ambos pais de José, são duas pessoas diferentes. Como é que pode, né? A gente vai ver. Mas citam dois nomes comuns. Apesar do ramo da genealogia separar, lá no meio aparecem dois nomes comuns. Zorobabel, filho de Salatiel. Entretanto, o pai do Salatiel e o filho do Zorobabel são diferentes. Então, como é que a gente resolve isso? De fato, como eu disse, são duas genealogias distintas que chegam em Jesus. Uma por Salomão, outra por Natã. Isso é inconciliável. Uma chega via o filho de Davi chamado Salomão, que foi rei, outro chega via o filho de Davi, que foi Natã. Os nomes comuns, Zorobabel e Salatiel, são de diferentes pessoas homônimas. Pô, mas muita coincidência, né? O pai e o filho terem o mesmo nome. Mas, gente, aqui na igreja nós temos o Marcos Pereira e o Marcos Marsola. Algum deles está aqui ou não? Não, é outro Marcos. Você é o quê? Pereira também? Olha só. Então já tem o Marcos Pereira, tem outro Marcos Pereira. Só que o pai do Marcos Pereira e o pai do Marcos Marsola se chamam Antônio. Como é que chama seu pai?
Só faltava ser Antônio também, né? Aí meu exemplo ia ser fantástico, né? Então, ter pai e filho como homônimo não é grande dificuldade, acontece, né? Então, o Zorobabel e o Salatiel de Mateus são diferentes do Zorobabel e o Salatiel de Lucas, embora em cada uma das listas ambos fossem pais e filhos, tá? E há duas explicações principais, então, para o registro de duas genealogias distintas. São duas genealogias distintas e há inúmeras explicações. Das que eu vi, as que me pareceram mais razoáveis são duas. Duas explicações mais razoáveis, uma um pouco mais especulativa do que a outra, que são as seguintes. Primeira... Oi, quem me chamou? Oh, perdão. Obrigado. Oh, desculpe. Quer que eu volte os slides? Ok. Então, a primeira solução é a seguinte. Mateus seria por José, uma genealogia legal, e Lucas seria por Maria, uma genealogia biológica. Porque Jesus não era filho biológico do José, certo? Mas Jesus, uma boa dose de certeza, era filho biológico de Maria. Uma boa dose de certeza, porque foi obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não falou se ele usou o óvulo da Maria, se não usou, enfim. Mas há uma grande chance dele ter usado, né? Então José seria legal e Lucas seria a biológica. Olha que interessante o texto de Mateus. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então José, pai de Jesus, era filho biológico do Jacó. Mas Jesus não era filho biológico do José. Então Jesus era filho legal do José. E José era descendente de Salomão, filho de Davi. Lucas fala o seguinte: Jesus era como se cuidava, como se acreditava, como se supunha, filho de José. Porque não era filho biológico, né? Era filho legal de José. Aí ele fala que José era filho de Eli. Lembra que eu falei que um genro, quando casa com a filha, é considerado filho pelo sogro? Então dizer que José era filho de Eli, a gente pode considerar a hipótese de que José, genro do Eli, porque a filiação biológica é com Maria e não com ele, embora ele legalmente fosse filho do Eli também. E a genealogia não cita mulheres, cita só homens. Tá? Então Lucas demonstra a ascendência biológica até Adão, que ocorre por Maria, não por José. Então Jesus é descendente biológico de Adão por Maria. Então José seria então genro de Eli, considerado como filho de Eli, e o Eli seria o pai da Maria. Então Lucas vai biologicamente de Maria até Adão, e o Mateus vai legalmente de José até Abraão. Tá? E Maria era descendente de Natã, e José era descendente de Salomão, ambos filhos de Davi. Ok? Oi? Em Davi é um ancestral comum, né? Davi é um ancestral comum dos dois. Davi, Abraão, Adão, né? Enfim. Explica, até hoje o Bíblia considera uma pessoa, se ela é judia, é por parte de mãe, não é por parte de pai. Não conheço a tradição atual, viu? Não conheço a tradição atual. Não conheço a tradição atual dos judeus. Mas na Bíblia você vê as genealogias, elas são masculinas. Pode nascer velho
aparece a mãe, a avó, tudo do lado materno. Não na Bíblia. Na Bíblia, genealogias são masculinas. É. Pois é, rabino é extra-bíblico, né? Para onde o judaísmo enveredou, eu não sei. Eu só sei o seguinte, o judaísmo é proibido. O grande tema do livro de Hebreus é abandonem o judaísmo e vão para o cristianismo. Quem permanecer no judaísmo está ofendendo o Senhor Jesus Cristo. Então, todo judeu deveria se tornar um cristão, né? Mas isso não aconteceu e aí as tradições, eles não fazem mais sacrifícios, mudou bastante, né? Eu não conheço em detalhes. Oi? Já estão fazendo de novo. Mas, enfim, vamos nos ater à Bíblia. Na Bíblia, as genealogias são masculinas. Você não tem mulheres sendo alistadas como mães. Você tem homens alistados como pais. Esse é o padrão bíblico. Tá? Segunda solução. Então, a primeira, biológica por Maria, legal por José. A segunda solução, ambas seriam por José. E quem propõe essa solução, que é um pouco mais especulativa, como vocês vão ver, é um camarada chamado Eusébio, que foi bispo ali da cidade de Cesareia, né, uma cidade litorânea ali da região de Judá. A obra dele está disponível online, você pode acessar nesse link aqui. E nessa obra, no livro 1, capítulo 7, verso 9, o Eusébio de Cesareia propõe a hipótese do levirato. É uma hipótese, né? Para explicar. A hipótese do levirato. O que é levirato, gente? Quem lembra? Oi? Isso. Quando um irmão não pode ter filho, para que o nome dele não morra, do homem, né? Para que o nome dele não morra, o irmão suscitaria sua descendência. Tá? Isso está previsto, por exemplo, é mencionado em Deuteronômio 25, onde a lei é estabelecida, né? Para que o nome deste não se apague em Israel. O cara morre sem descendente, o irmão dele suscita descendentes para que o nome dele não se apague em Israel. E no Novo Testamento isso aparece em Lucas 20, quando pergunta para Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Então eles partem dessa lei para fazer uma pegadinha para Jesus, né? No céu com quem que fica, né? Essa era a pegadinha, né? Mas enfim, não é assunto, vamos voltar para o texto aqui. Então, levirato, um irmão suscitando descendência para um irmão que faleceu sem descendência. Então, a hipótese do Eusébio é que isso aconteceu aqui na genealogia da Bíblia. O Jacó de Mateus seria meio-irmão, é bem especulativo, né? Para chegar na explicação, o Eusébio viajou, né? Mas o Mateus, o Jacó de Mateus seria meio-irmão, mesma mãe e pais diferentes, do Eli de Lucas, e o Eli teria morrido sem filhos. Tá? Então, o pai de Jacó era o Matã, o pai de Eli era Matate. Aí o que aconteceu, segundo o Eusébio de Cesareia? A partir do fato de que Mateus usa a palavra gerou para todos os descendentes, e Lucas usa o seguinte esquema: Jesus era como se cuidava, filho de José. Aí ele não usa nem gerou, ele continua assim: de Eli, de Matate, de Levi, de Melqui, de Janai, assim vai, de Adão, de Deus. Foi uma coisa mais fluida. Né? Então assim José teria dois pais, o Jacó biológico, Jacó gerou a José, era pai biológico de José, e o Eli pelo levirato. Então José seria descendente legal do Eli e descendente biológico do Jacó.
Tá? É a explicação do Eusébio. Então, nessa hipótese, não há genealogia biológica de Jesus, mas duas legais, porque Jesus não era filho biológico de José. Então, as duas genealogias serão legais. A legal de Mateus começa biológica a partir de Jacó, mas Jesus não era filho de José, né? José era filho de Jacó. E a de Lucas é somente legal, que vai de Jesus até Abraão legalmente. Então, são as duas principais explicações, são as que eu considerei mais plausíveis, embora a segunda seja bem mais especulativa, né? E há várias fontes históricas que admitem essa possibilidade. A primeira que eu encontrei foi a do Eusébio de Cesareia. Tá bom? Claro? Outra encrenca. Qual foi o horário da crucificação? Quem se lembra o que Marcos fala? Oi? Marcos 15, 25, na revista atualizada. Era a hora terceira quando o crucificaram. Que horas que é a hora terceira? Não, hora terceira. Que horas que é a hora terceira? Oi? Olha a nova versão, Nova Almeida atualizada. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Então, segundo Marcos, o Senhor Jesus teria sido crucificado às 9 horas da manhã. E João, no verso 14 do capítulo 19, olha só, na revista atualizada. Era para a seve pascal, cerca da hora sexta, disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Que horas que Jesus está com Pilatos? Hora sexta. Que horas que é hora sexta? Meio-dia. Olha a Nova Almeida atualizada. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia, Jesus estava ainda diante de Pilatos. Então, o problema é como o Senhor Jesus poderia ter sido crucificado às 9 horas da manhã, se meio-dia ele ainda estava com Pilatos. Esse é o problema. Visivelmente, duas narrativas bem incompatíveis entre si. Alguém aparentemente errou. Ou João errou, ou Marcos errou, enfim. Oi? Acabou a pilha do relógio, né? Então, olha só, a solução mais plausível que eu encontrei para explicar essa diferença é a seguinte. Marcos, assim como Mateus e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, eles utilizam o horário judaico que é típico da Bíblia. Uma contagem de horas do nascer ao pôr do sol. A primeira hora seria aproximadamente nossas 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Aproximadamente porque no inverno os dias eram mais longos, no verão os dias eram mais curtos, então a hora deles no inverno era maior do que a hora deles no verão, né? Mas assim, para arredondar para a nossa compreensão, o sol nascendo aproximadamente 6 horas da manhã, 7 horas é a primeira, 8 é a segunda, 9 é a terceira, assim vai. Tá? Então Marcos estaria usando esse sistema judaico. João, segundo essa solução, estaria não utilizando o sistema judaico, estaria utilizando um horário segundo o padrão civil do Império Romano, que é a contagem de horas a partir da meia-noite. Esse era o critério utilizado pelas autoridades civis do Império Romano para a contagem de horas. A partir, então, o dia era da meia-noite à meia-noite, como o nosso. O dia judaico era do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. É diferente, né? Então, o dia judaico termina com o pôr do sol, aproximadamente 6 horas da tarde, depende se é inverno ou se é verão, né? E esse dia, que começa logo depois que o sol se põe, vai terminar 24 horas depois, na nossa contagem, com o próximo pôr do sol. E o romano é igual ao nosso, de meia-noite a meia-noite. A dúvida que surge é a seguinte: por que João teria usado um sistema de contagem de horas diferente dos evangelhos sinóticos? Por que João teria usado a contagem romana e não a contagem judaica?
Por quê? Oi? Destinatário. Para quem que João escreveu e onde João estava quando escreveu? Onde? João estava em Éfeso, na Ásia Menor, dominado pelo Império Romano, com usos e costumes romanos ali. Então, segundo a tradição cristã, o Evangelho de João foi escrito na província da Ásia Menor, na cidade de Éfeso, depois do ano 90 depois de Cristo. Ele foi escrito bem tardiamente, né? Quando João já era bem velhinho. Tá? E fonte histórica disso a gente encontra em Irineu, em Clemente, em Eusébio. Então é um fato tido como certeiro, né? João escreveu da Ásia Menor, na cidade de Éfeso, para uma audiência que era daquela região. Por isso que João, várias vezes, ele explica usos e costumes judaicos no seu evangelho. Porque não era familiar para a sua audiência. Então ele estaria usando o horário que era familiar para a sua audiência. Então João teria usado um sistema de contagem de tempo que era familiar à sua audiência e não o sistema dos judeus. Mas permanece uma questão, né? Há alguma evidência, tirando essa hipótese, que João teria usado o horário romano, alguma evidência externa à Bíblia que corrobora esse método de contagem de horas pelos romanos na época do Evangelho de João? Os romanos contavam o tempo assim mesmo. Eu encontrei duas fontes pagãs, né? Não são fontes cristãs, são fontes pagãs, uma chamada Saturnália, outra História Natural. A Saturnália desse camarada aqui, Macróbios, ele fala o seguinte naquela obra: com essas palavras, ele nos lembra que o dia que os romanos chamam civil começa na 6ª da noite, meia-noite. Tá? Uma fonte literária, fora da Bíblia, que corrobora que o dia civil dos romanos começa na 6ª da noite, ou seja, à meia-noite. Quem quiser conferir, tem nesse link aqui. E uma outra obra de um camarada chamado Gaius Plinius Secundus, que é mais antiga, né? O Macróbios é de 395 a 430, o Gaius é de 23 a 79. Na sua obra História Natural, ele escreve o seguinte: o período real de um dia tem sido contado de forma diferente por diferentes povos. Os babilônios contam do nascer de um sol ao seguinte. Os atenienses, de um pôr do sol ao seguinte. Os úmbrios, do meio-dia ao meio-dia. O povo em geral, de toda a parte, da aurora ao anoitecer. Os sacerdotes romanos, as autoridades que fixavam o dia oficial, bem como os egípcios, e Hiparco, da meia-noite à meia-noite. Então, há fontes externas corroborando que havia esse sistema de contagem romano, que era da meia-noite à meia-noite. Então, a hipótese está bem sustentada por evidência histórica. A dúvida que permanece é se há outras evidências bíblicas de que João estaria usando um horário romano, né? Então, olha só, por essa hipótese, a hora sexta em João é 6 horas da manhã, e não meio-dia. Então, 6 horas da manhã, Jesus estava com Pilatos, e 9 horas da manhã ele teria sido crucificado, né? E teria ficado na cruz até às 3 horas da tarde, quando ele finalmente expirou. Então, na nova versão internacional, que você acessa pelo software Olive Tree, já corrigiu isso. Olha só que interessante. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Então, os tradutores aqui da NVI concordam com esta hipótese de que João estaria utilizando o horário romano. Mas vamos lá. Há, além dessa harmonização entre Marcos e João, mais evidência textual que confirme
o uso do sistema romano em João? A gente harmonizou Marcos e João. Marcos fala 9 horas da manhã, João não poderia falar meio-dia. E a gente viu que tem fontes históricas que comprovam que João poderia ter usado um horário romano no qual era 6 horas da manhã. Ora, além da harmonização entre Marcos e João, há mais evidência bíblica que confirma o uso do sistema romano em João? Depois do café. Então a pergunta aqui é a seguinte: além da harmonização entre Marcos e João, que compatibiliza o horário da crucificação de Marcos como sendo 9 horas da manhã, com o fato de Jesus estar diante de Pilatos às 6 horas da manhã, há outra evidência textual que confirme o uso do sistema romano em João. Eu encontrei mais uma que também é bastante interessante e bastante conclusiva, eu diria. Olha que interessante. O texto de Lucas, a partir do primeiro verso do capítulo 24, falando da ressurreição do Senhor Jesus no domingo, no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres, elas, ao túmulo. Aí no verso 13. Naquele mesmo dia, bem depois do avançar do dia, naquele mesmo dia, domingo, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco. Então o Senhor Jesus aparece para esses dois discípulos dele no caminho para Emaús, que ficava cerca de 11 quilômetros distantes de Jerusalém. Se você consultar naquela minha tabelinha que eu disponibilizei para vocês, um estádio tem 185 metros, 60 estádios daria aproximadamente 11 quilômetros. Então, ele ficou com eles, fica conosco, porque é tarde, ou seja, o dia já estava acabando, estava próximo do pôr do sol, e o dia já declina, o sol já estava quase se pondo. E entrou para ficar com eles, então Jesus entrou no lugar que eles estavam, para tomar uma refeição com eles, verso 31. Então eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então durante aquela refeição, próximo ao pôr do sol, próximo do final do dia, Jesus desaparece. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Andaram perto de 11 quilômetros. Onde acharam reunidos os 11 e outros com estes. Falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Então, Jesus apareceu em Jerusalém, depois de ter aparecido para os discípulos de Esaú, depois do pôr do sol. Porque o sol se pondo, a não ser que eles fossem The Flash, para caminhar 11 quilômetros, quem caminha? Quanto tempo você leva para caminhar 11 quilômetros? Se você correr, porque os caras, eles deviam estar apressados para levar notícia, correndo. Enfim, chegaram lá depois do pôr do sol e Jesus apareceu naquele encontro dos 11 e esses dois depois do pôr do sol, que seria o segundo dia da semana no calendário judaico. Então, principais fatos de Lucas 24. 2 discípulos estavam a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, próximo a Emaús. Jesus aparece para eles no final do dia judaico, perto do pôr do sol, conforme o verso 29. Jesus atende seu convite para comer com eles, durante a refeição desaparece, verso 31. Perto do pôr do sol, eles saem para ir até Jerusalém contar para os 11, eles tinham que caminhar perto de 11 quilômetros ali, conforme o verso 33. Chegando lá, depois de andar os 11 quilômetros, bem depois do pôr do sol, Jesus aparece novamente a todos.
Então, pelo sistema judaico, a aparição de Jesus em Jerusalém aconteceu no segundo dia da semana, bem depois do pôr do sol, no começo da noite ali. Tá? Vamos harmonizar Lucas com João. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Que dia da semana o Senhor Jesus aparece aqui? Primeiro, para João, o dia não tinha acabado. Às 6 horas da tarde. Horário romano. Era o primeiro dia da semana. O dicionário, um dos dicionários, Lounida, ele traduz essa palavra cair da tarde, ópsios, ele traduz da seguinte maneira: referente ao momento próximo do fim do dia, normalmente depois do pôr do sol, mas antes da noite. A noite escura, né? Aquele período ali. Pode também, em algumas passagens, significar das 3 às 18, no final da tarde. Mas esse significado, que também abrange o escopo de significado da palavra, significaria depois das 6. Pelo fato dos discípulos serem andarem 11 quilômetros perto do pôr do sol, era o segundo caso, era depois das 6. Né? Então João considera o depois do sol como sendo o primeiro dia da semana, no horário judaico já seria o segundo. Outra evidência textual que João está usando um horário romano e não judaico. Ok? Está claro? Próxima encrenca dos evangelhos. O que estava escrito na cruz? Essa é uma boa encrenca também. O que estava escrito na cruz? Cada evangelho traz uma frase diferente. Olha que interessante. Mateus: este é Jesus, o rei dos judeus. Marcos: o rei dos judeus. Lucas: este é o rei dos judeus. E João: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então há duas soluções possíveis para essas diferentes frases colocadas na cruz do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira solução vai dizer que eram frases diferentes em 3 idiomas, porque o texto fala que elas foram escritas em 3 idiomas. Né? Pilatos era fluente em latim, era o idioma oficial do Império Romano, né, de Roma. Também falava grego, a forma como ele se comunicava para os povos que foram conquistados ali nas regiões outrora dominadas, né, pelo Império Macedônio, que helenizou aquelas regiões e implementou o grego como língua oficial, mas ele não falava hebraico. Precisou de ajuda para escrever a placa. Então as inscrições foram feitas em 3 idiomas com diferenças entre si por essa solução. Lucas 23 fala o seguinte: na inscrição havia letras gregas, romanas e hebraicas. Eram 3 frases que estavam escritas na cruz. João também confirma, né? Escrito em hebraico, latim e grego. Então eram 3 frases na cruz. Então pode-se justificar as diferenças somente pelo fato de haver 3 frases distintas, em idiomas diferentes. Então as diferenças se deram com a tradução de cada evangelho para o grego. O texto comum em todas as frases é o rei dos judeus. Marcos traz só isso, que seria comum nos 3 idiomas, e Mateus: este é Jesus, né? Acrescenta este é Jesus, porque estaria nas letras hebraicas. Lucas: este é o rei dos judeus, se referindo à frase em grego. E João: Jesus Nazareno, se referindo à frase que estaria em latim, né? onde Pilatos era influente, era fluente. Então as 3 frases, né, seriam
as seguintes. A frase de Lucas em grego, citando a frase em grego, este é o rei dos judeus. A frase de João cita o texto em latim, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Essa sigla INRI aparece nas cruzes católicas, né? Mateus traria as letras hebraicas, este é Jesus, o rei dos judeus. E Marcos só teria citado o rei dos judeus, que é comum nas 3 frases. Tá? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, que havia uma frase idêntica nos 3 idiomas. Então, a frase completa nos 3 idiomas seria a frase registrada por João, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Tanto o grego, quanto o latim, quanto o hebraico trariam exatamente isso, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas cada evangelho citou de maneira livre a frase completa registrada por João. As citações na literatura da época eram muito livres, eles tinham muita liberdade de fazer citações. A gente vê isso pelos textos do Antigo Testamento que são citados. Muitas vezes eles não citam palavra por palavra, estava escrito tal coisa, mas você vai lá no texto original, estava escrito mais coisa. Então eles tinham essa liberdade, fazia parte da literatura da época. Hoje a gente vai citar um autor, boa prática, colocar entre aspas, palavra por palavra, dizer onde é que o texto está. Naquela época não tinha esse critério. Cada um tinha a liberdade de fazer as citações. Então Mateus teria omitido o Nazareno e acrescentado este é. Marcos teria citado somente rei dos judeus. Lucas teria omitido Jesus e Nazareno e acrescentado este é. E João teria trazido a frase na íntegra, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Vamos exemplificar isso. A gente se depara com uma placa como essa. Aviso, é proibida a utilização de celular nesse local. E um símbolo de um celular riscado ali, né? Então, olha só. Uma frase assim, escreveram em uma placa uma proibição de uso de celulares. Está se referindo à placa. Estava escrito na placa que não era permitido o uso de celular. Havia um aviso escrito em uma placa proibindo o uso de celulares. Estava escrito na placa que é proibido usar celular. Havia uma placa com uma inscrição com um símbolo proibido celulares. A gente está citando livremente o que havia naquela placa. Então, nessa hipótese, cada evangelho faz isso, cita o que estava escrito na placa sem citar palavra por palavra, à exceção de João, que citou palavra por palavra. Então, da frase completa, Mateus, Marcos e Lucas teriam focado na sua acusação, o rei dos judeus. Marcos e Lucas omitem Jesus e o termo Nazareno. Lucas e Mateus incluem as palavras este é. Tais omissões e inclusões seriam compatíveis com o tipo de liberdade que eles tinham para fazer citações, tal como eles seguidamente fazem dos textos do Antigo Testamento. Citam conteúdo com suas próprias palavras sem mudar o sentido. Eles não fazem muitas vezes citação de palavra por palavra. Isso era comum naquela literatura, é plenamente aceitável. Isso justifica, por essa hipótese, justifica a diferença nos 3 idiomas. Na sequência aqui, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de citações livres que eles faziam do Antigo Testamento. Tem uma longa aqui, deixa eu pegar uma menorzinha, só para exemplificar. Depois vocês veem todas elas na apostila que vai ficar disponível no site, tá? Então, João 6,45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Aí você vai lá na citação de Isaías, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. É diferente. Ele citou, não palavra por palavra, mas sem mudar o que estava escrito. Citou livremente. Essa é legal, ó. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Essa citação, na verdade, está em Malaquias. Eis que envio o meu mensageiro
que preparará o caminho diante de mim. E Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Lembra, Isaías era o primeiro livro dos profetas posteriores, né? Lembra, havia a lei, 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Havia os profetas, que eram 8 livros, os 4 históricos, Josué, Juízes, Samuel, os 2, Reis, os 2, e os profetas posteriores, que começava com Isaías e incluía Jeremias, Ezequiel e os profetas menores num livro só, e ali tinha todos eles, inclusive o Malaquias. E era possível citar os profetas citando o que está escrito em Isaías, porque era o primeiro deles. Uma liberdade que a gente vê eles utilizando na Bíblia, né? Bom, eu escolhi essas aparentes discrepâncias dos 4 evangelhos, mas há muitas aparentes discrepâncias nos 4 evangelhos, tanto é que justificou um curso que eu dei aqui que se chama A Harmonia entre os Evangelhos, né? Está disponível no site da igreja. Quem quiser conhecer as explicações para outras, não são todas, né? Mas para outras aparentes discrepâncias dos evangelhos, acessa lá o curso, está disponível no site da igreja, tá bom? Vou dar sequência aqui com outras aparentes discrepâncias da Bíblia que não estão no Evangelho. Mas vamos lá. Já são 25 para as 11. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Bom, eu tenho aqui mais material do que eu vou efetivamente apresentar, então fica a lição de casa de vocês consultarem a apostila. Deixa eu selecionar o que eu vou conseguir cobrir até às 11 horas. Então esse é um deles. Com que idade Acasias começou a reinar? Alguém me perguntou sobre isso, se eu ia abordar esse tema. Eu disse, olha, não está originalmente na minha apostila, mas pesquisa lá, eu pesquiso também, se eu achar razoável eu incluo. Quem me perguntou está aqui ou não? Ou está aqui ou então não está se manifestando, porque eu dei a lição de casa para ele fazer, né? Tudo ele não fez. Mas enfim, eu achei interessante incluir aqui, porque trata de um tipo de discrepância que aconteceu por conta daquelas variações textuais que eu mencionei, né, na preservação do texto bíblico. Há pequenas variações textuais que no texto massorético, que é o texto base do hebraico para a grande maioria das traduções, eventualmente fica diferente dos textos hebraicos mais antigos, né, em poucas situações. Essa é uma delas, né? Então olha só. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Na revista corrigida. Assim reinou Acasias, né, em 2 Crônicas 22:1, filho de Jeorão, rei de Judá, era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Onri. E na revista atualizada, o mesmo texto, era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Então o texto de Reis fala 22, o texto de Crônicas na revista corrigida 42, o texto de Crônicas na revista atualizada 22. Aí dá nó na nossa cabeça, né? Problema? O texto fala que foi 22, o outro texto fala que foi 42, em algumas versões. No texto hebraico é 42. O texto massorético está lá 42 anos. Né? Então, apesar da palavra empregada em hebraico para dezena ser 40, a maioria das traduções ignoram esse fato e traduzem 42 por 22. Aqui eu estou pegando uma cópia da minha tela com aquele software bíblico que eu recomendei para vocês, com a versão da revista atualizada, com aquela numeração Strongs, né, que a gente clica na palavra, no Strongs você vai lá, você clica no 20,
ele aparece aqui a definição 40. O tradutor teimoso, né, ele olha para 20 e escreve 40. Né? Então, por que acontece aqui? Por que alguns tradutores mudam de 40 para 20 deliberadamente, apesar do texto hebraico trazer 40? Porque houve um erro de cópia. Em 2 Crônicas 22:1. O texto massorético está escrito 40, mas com certeza foi um erro de cópia, porque Acasias não podia ter 42 anos quando começou a reinar, porque seria mais velho que seu pai, que morreu com 40. Então a revista atualizada ignora que está 40 no texto massorético e já traduz para 20 para corrigir. Porque ele começou a reinar assim que o pai morreu com 40, não dava para ele ter 42. Né? Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém 8 anos, então ele tinha 40 anos. Então, quando ele foi sucedido pelo Acasias, ele tinha 40 anos, o Acasias não podia ter 42. Então, eu pesquisei outras traduções da Bíblia que são mais antigas e utilizaram uma base manuscrita diferente do texto massorético. Lembra que o texto massorético, os massoretas viveram em que época? Quem lembra? Oi? Não entendi. Alguns dizem entre o 5º século e o 9º século, né? Enfim, são bem posteriores ao Antigo Testamento. E os manuscritos do Mar Morto, que começaram a ser encontrados a partir de 1947, são bem mais antigos, né? Tem textos que remontam a quase 300 a.C. e textos até 70 depois de Cristo. Né? Então, a gama de idade é maior, mas os textos são bem mais antigos. Né? Então, havia uma base manuscrita anterior ao texto massorético, que foi base para algumas traduções. Por exemplo, a Vulgata Latina, perto do ano 400 depois de Cristo, também traz 42 anos. Então, ela é mais recente, né? A Septuaginta, que data ali de perto de 250 a.C., traz 20 anos, na maioria das cópias, e alguns manuscritos trazem 22 anos. Então, está mais perto da correção, né? Tem uma tradução da Bíblia em siríaco, que foi feita ali entre 2 a.C. e 2 depois de Cristo, que traz 22 anos. Eles usaram uma base manuscrita que não é a massorética, né? Versões árabes do século 8 ao século 10 também trazem 22 anos, né? Segundo o comentarista João Gil. Isso demonstra que alguns manuscritos mais antigos do hebraico traziam 22 anos e outros mais posteriores traziam 42 anos. Tá? Então o texto massorético preservou a versão com 42 anos, que está visivelmente errada, porque a idade do pai era 40, ele não podia ter 42. Quando o pai morreu, tinha 40. Tá bom? Datação de reis. Isso é um quebra-cabeça, gente. Datação de reis na Bíblia é um verdadeiro quebra-cabeça. Os reis de Israel são citados em relação ao período de reinado dos reis de Judá, e os reis de Judá são citados em relação ao período do reinado dos reis de Israel. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é como harmonizar as narrativas a respeito desse camarada, quando Jorão começou a reinar em Israel. Então, era a época do reino dividido, né? Israel tinha seus reis, Judá tinha os seus reis. Aí, 2 Reis 1,17, assim, pois, morreu Acasias, né? Segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar no ano 2º do Jeorão, filho do Josafá. Os nomes, né? Jorão, Jeorão, mas são reis diferentes, né? Então, o Jorão, irmão do Acasias, começou a reinar no lugar do Acasias no ano 2º do Jeorão, que era filho do Josafá, rei de Judá, porque o Acasias não tinha filhos,
seu irmão herdou o reino. A gente vai para o texto de 2 Reis, mais para frente, né? Mesmo livro, hein? O primeiro texto está no capítulo 1, o segundo texto está no 3º capítulo. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Ora, no capítulo 1 ele fala que foi no 2º ano do Jeorão que sucedeu Josafá. E no capítulo 3 ele fala que foi no 18º ano do próprio Josafá, que foi sucedido pelo Jeorão. Então o problema, primeiro capítulo, apresenta como 2º ano de Jeorão, terceiro capítulo como 18º ano do pai do Jeorão. Então uma aparente discrepância na data de início do reinado do Jorão em Israel. Alguém se arrisca a explicar? Essa é difícil, né? Os dois textos dão uma referência em relação a outro rei, né? O primeiro texto é no 2º ano do Jeorão, e o segundo texto é no 18º ano do Josafá, o pai do Jeorão. Um texto fala que foi no 2º ano do filho, o outro texto fala que foi no 18º ano do pai. O filho sucedeu o pai. Então, aparentemente, está uma incoerência aqui, né? Então, vamos... Oi? Oi? Exatamente. Esse é o fato que compõe esse quebra-cabeça para estabelecer as datas dos reis, né? Muitos reis escolheram, já no próximo da morte, enfim, por circunstâncias quaisquer, já estabeleceu seus filhos como corregentes por um período. Então, há intersecção entre reinados de alguns pais e alguns filhos. Tem evidência bíblica disso, né? Então, causa do problema, ignorar o fato que poderia haver períodos de corregência entre pai e filho, e houve um período de corregência entre Jeorão e seu pai Josafá. E isso a gente vê em 2 Reis, no ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então, enquanto o Josafá ainda era rei, o Jeorão começou a reinar. Então, houve um período de sobreposição entre o fim do reinado do pai e o começo do reinado do filho, que foi um período de corregência. Então, para resolver, olha só, o esquema que eu montei aqui com base na datação, né? Aliás, o esquema que eu estou usando está nesse livro aqui, ó, Os Misteriosos Números dos Reis Hebreus. Então, segundo esse autor, o Thiele, não sei como é que pronuncia, né? Deve ser assim, ele diz o seguinte: o pai do Josafá, que se chamava Asa, ele começou entre 873 e 870, houve um período de corregência com o próprio Josafá. Então, Josafá reinou em Judá 25 anos, de 873 a 853, contando a corregência com Asa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Aí ele extrapolou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 25 anos. Então, o Josafá reinou 25 anos, 1, 2, 3, 4 anos de corregência com o pai, até 848, e no finalzinho aqui, de 853 até 848, ele foi corregente com seu filho. Então, o Jorão foi o 18º de Josafá, que ele começou aqui no 852. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E foi também
o segundo da corregência de Jeorão, 1, 2, por conta das sobreposições, né? E ele sozinho, ele reinou em Israel no 5º ano do Jorão. 1, 2, 3, 4. Vai ficar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça de sobreposições. Você vê que todos os textos estão certos. Todos os textos estão absolutamente certos, embora alguns pareçam estarem errados. Dúvidas? Cronologia dos reis é essa bagunça, né? Tem corrigência, as referências mudam. Então, para montar a cronologia de reis, é sempre um quebra-cabeça. Então, dizer que há alguma discrepância nesse cenário desse quebra-cabeça é temerário, né? Se a gente investiga a fundo, a gente vê que não tem discrepância nenhuma. Próxima aparente discrepância, sobre o pai do Samuel. Ele era um levita, da tribo de Levi, descendente de Levi, ou era um efraimita, descendente do Efraim, pertencente à tribo de Efraim. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, fala o seguinte: houve um homem de Ramatim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Então, o Eucana era de Efraim. Em 1 Crônicas, os filhos de Levi foram, e assim lá no verso 25, os descendentes de Eucana foram, por Levi, né? Amazi, Aimote, Eucana, Zofai, Naate, Eliabe, Jeorão, Eucana, aparecem 3 Eucanas, né? O último que é o pai do Samuel, né? Eucana e Samuel. Então, o Eucana do Samuel, como descendente de Levi, em 1 Crônicas, e o Eucana em 1 Samuel, dizendo que ele era efraimita. E aí? Efraimita ou levita? Oi? Quem está falando? Levita que morava em Efraim. Muito bem, é isso mesmo. Exatamente isso. Então, embora um texto afirme que ele era efraimita e outro afirma que ele era levita, a gente vê que na Bíblia a designação de alguém ser efraimita pode se referir tanto à sua ascendência, alguém da tribo de Efraim, ou da sua origem geográfica, um morador da região de Efraim. Então, olha só, quando os levitas receberam lugares para morar, eles não tinham um território próprio. Onde é que eles moravam? Em cidades levitas esparramadas pelo reino. Então, o texto de Números fala de 48 cidades levitas, né, da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades, né, aos levitas. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. Então, os 2 textos estão absolutamente corretos. O Eucana e o Zuf, né, que aparece ali na genealogia, eram efraimitas pela localidade, porque a sua cidade levita ficava em Efraim. Mas ambos eram da tribo de Levi. Eles eram levitas, eles eram descendentes de Levi. Então Samuel precisava ser um descendente de Levi para ser aprendiz de sacerdote, como ele foi lá em 1 Samuel 2,11, um aprendiz de Eli, né? Ele fala, Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Ele precisava ser um levita para ficar ali servindo com Eli. Tá bom? Próximo problema, que acho que vai dar tempo. Samuel julgou Israel durante toda a sua vida ou somente até Saul se tornar rei? Essa discrepância aparece quando a gente compara esses 2 textos. 1 Samuel 7,15, julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel.
aí no texto de 1 Samuel 12, então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Então, segundo o texto, parece que Samuel está colocando fim na sua jornada como juiz de Israel, assim que o Saul foi ungido rei, enquanto que o texto de 1 Samuel 7 fala que ele foi juiz todos os dias da sua vida, que ele julgou Israel todos os dias da sua vida. Alguma pista de como resolve? Então o problema é que um texto afirma que ele julgou todos os dias, o outro que ele ungiu Saul rei e aposentou. Na verdade, ele não aposentou, ele deixou de ser autoridade civil sobre Israel. Samuel morreu bem depois de Saul ter sido ungido rei, conforme o capítulo 25, verso 1. Então, olha só. Assumir que com a unção de Saul, essa é a causa do problema, Samuel teria aberto mão de toda a sua autoridade sobre Israel, o que não aconteceu. Então Samuel abriu mão somente da sua autoridade civil, que a monarquia assumiu, não da sua autoridade espiritual. Ele permaneceu sendo autoridade espiritual sobre a nação até morrer. E o texto primeiro que a gente viu fala que ele julgou Israel todos os dias da sua vida. Então, de fato, ele permaneceu como autoridade espiritual de Israel até ele morrer, inclusive como autoridade espiritual sobre Saul. Então, até ele morrer, ele foi autoridade espiritual sobre Israel, sobre o próprio Saul. Tem algumas passagens, né? Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor teu Deus ordenou, pois o Senhor tinha confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O cara chegar para um rei e falar que você está fora, né? Porque ele tinha autoridade para fazer isso. O texto que eu li está ali, 1 Samuel 13, o texto de Samuel 15. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Porque Saul tinha desobedecido uma ordem do Senhor com a desculpa de sacrificar, né? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Samuel dando duras em Saul, anunciando o fim do reinado do Saul por conta das suas desobediências ao Senhor. Então Samuel, ele era levita, conforme a gente viu, descendente de Levi. Ele foi juiz, que juntava tanto a autoridade civil quanto a autoridade espiritual. Ele foi profeta, segundo o texto de 1 Samuel 3:20, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Foi juiz, era levita, foi profeta, desempenhou funções sacerdotais, porque os filhos do Eli, que era o sacerdote ali, eram corruptos e foram mortos, né? O Finéias e o Hofni. Então há textos que demonstram que Samuel desempenhou algumas funções sacerdotais, como oferecer sacrifícios e assim por diante. Então, na monarquia de Israel, houve uma separação entre a autoridade civil e a autoridade religiosa. O rei ficou com a autoridade civil, mas a autoridade religiosa permaneceu com os sacerdotes, né, e com os profetas. Então, a monarquia assumiu as funções civis, mas não as religiosas, e reis não podiam exercer atividades religiosas. Olha o caso do rei Uzias. Segundo a Crônicas 26, fala o seguinte: havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, Uzias, para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso.
O rei entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso, porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor para confrontar o rei. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão. A monarquia tinha as responsabilidades de governo civis. As responsabilidades espirituais não pertenciam ao rei. Então, com o estabelecimento da monarquia no lugar do período de juízes, Samuel foi o último juiz, Samuel abriu mão da autoridade civil, que foi delegada ao monarca, mas permaneceu durante todos os dias da sua vida como autoridade espiritual sobre a nação. Bom, lá já são 11 horas, acabando. Semana que vem a gente começa então o próximo assunto dos aparentes erros da Bíblia. Informações que a Bíblia traz que aparentemente estão equivocadas, estão erradas. Tá bom? Dúvidas? Considerações? Oremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade de refletirmos a respeito dessas dificuldades todas. Clamamos mais uma vez que com isso o Senhor nos equipe, o Senhor nos prepare, que o Senhor nos use para a honra e glória do seu santo nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.